Vamos abrir a palavra de Deus. Salmo de número 16. Glórias a Deus. Salmo de número 16. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Livro de Salmos, irmãos, é uma bênção, uma escolha muito abençoada que os irmãos fizeram de estudar o livro de Salmos. Uma vez eu era novo convertido e um irmão, já bem antigo na fé, olhou para mim e disse: Você quer aprender a orar? Eu disse: Quero. Ele disse: Então leia o livro de Salmos. E é verdade, o livro de Salmos, ele nos ensina muitas coisas. Uma delas é orar ao Senhor. O livro de Salmos, ele é o livro que está dentro do texto da palavra de Deus, como um livro poético. Na Bíblia há a história, na Bíblia há a doutrina, na Bíblia há a profecia e na Bíblia há os livros poéticos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Jó não acho que não entra em poético, né? Jó acho que é história, poético. E Jó também como um livro poético. Mas não é só, quando a gente fala livro poético, entende como poesia, né? Mas não é a poesia que nós talvez estejamos acostumados, né? Com Carlos Drummond de Andrade e outros poetas brasileiros, porque ele se aplica dentro do contexto judaico como cânticos de louvor. Os salmos, eles eram cantados no templo, nos cultos que se realizavam, eles eram cantados. Eu me lembro que na década de 70, década de 80, um grupo chamado Vencedores por Cristo, eles lançaram alguns LPs, que na época era LP, né? Que foram volumes 1, 2, 3 e 4, que eram salmos cantados, né? Até hoje muito edificantes.
hinos que até hoje a igreja canta. E o Salmo 16, ele tem essa característica de poesia, ele tem uma característica também de profecia. Há uma profecia aqui. Vamos ler primeiro a profecia, que está do versículo 8 até o versículo 10. Ele diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Inferno aqui, alguns textos, algumas traduções vai vir como Hades. Talvez na sua Bíblia esteja Hades. Não vou entrar muito na questão de tradução bíblica, mas muitos dos nossos textos, aonde, principalmente no Antigo Testamento, onde vem a palavra inferno, é a palavra Hades que é usada, que é o lugar dos mortos, que é o mundo dos mortos. E nós já imaginamos, quando fala inferno, fogo, né? E diabo e esse tipo de coisa, né? Começa que o diabo não está no inferno, viu, irmão? O diabo não se encontra no inferno. Tem gente que fala, porque eu fui no inferno, o diabo fez uma reunião no inferno. Não, o diabo não está lá. Nem ele, nem os seus adeptos. Eles estão, como diz o texto de Efésios, nos lugares celestiais. O que ele quer dizer não é lá no céu também, ele está querendo dizer que ele está nos ares. Os demônios não estão no inferno, o inferno não foi inaugurado. Será inaugurado depois que o Senhor Jesus voltar na sua segunda vinda, lá em Apocalipse, onde diz que será lançado no inferno, o diabo e os seus anjos. Isso é escola dominical. Nós já estudamos, já passamos por isso na escola dominical, há um tempo atrás. Então venha para a escola dominical para você aprender mais o que a palavra de Deus nos diz. Mas abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o versículo 25 a seguir. Que diz assim: porque dele disse Davi, esse é o discurso de Pedro, depois do dia de Pentecostes, ou no dia de Pentecostes, depois que foram batizados com o Espírito Santo, e uma multidão se juntou, primeiro para zombar e depois para ouvir o que Pedro tinha a dizer. E Pedro, no seu discurso, ele vai chegar nesse ponto, do versículo 25, ele disse: porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso aqui, esse texto está falando da pessoa de Jesus. É uma profecia acerca da morte e da ressurreição de Jesus. Quando ele fala: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. O que é a corrupção na morte? O que é a corrupção depois que a nossa carne fica sem vida? É apodrecer, é se decompor. E Jesus ficou morto 3 dias. E a sua carne não conheceu a corrupção. Repousou em esperança. Em que esperança? Ou lá no Salmo diz em segurança, a segurança da ressurreição.
a esperança da ressurreição. Nós sabemos que uma pessoa, quando morre, depois de horas, já começa a ter um cheiro ruim. E em questão de dias, já está numa situação que não se pode nem chegar perto. Lembra de Lázaro, quando havia morrido? O que foi que falaram para Jesus? Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E eles estavam certos. Mas o Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a sua carne não viu a corrupção. Davi, irmãos, quando ele vai fazer isso em outros salmos também, por isso que dentro dos salmos também tem profecia, ele está falando no sentido daquilo do seu relacionamento com Deus, daquilo que Deus opera em sua vida, mas o Espírito Santo inspira ele a escrever coisas que se aplicam não a ele, mas ao Senhor Jesus. Leia o Salmo 22 para você ver. Você vai ver ali Jesus na cruz do Calvário, Jesus no monte Gólgota, na hora da crucificação. Então não se aplica à vida de Davi, mas ele, inspirado por Deus, escreve. Então eu queria só mostrar para os irmãos esse ponto, né? Porque nós queremos se prender mais no versículo 1 e depois no 6. Mas veja como é rica a palavra de Deus, como é linda a palavra do Senhor. Davi, quando escreveu isso, mais ou menos quase 1000 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, ele não tinha a mínima ideia do nascimento de Cristo, ou muito menos da sua morte e da sua ressurreição, mas a palavra de Deus é toda a verdade. Mas vamos voltar aqui no ponto em que o Filipe nos falou, a confiança em Deus. E ele começa já falando, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Versículo 1, guarda-me, Senhor, porque em ti confio. Davi é um homem aqui já, um homem formado, é já rei em Israel, já viveu muitas experiências, viveu como um jovem, como guardador de ovelhas do seu pai, como alguém que os irmãos não gostavam muito, não respeitavam muito. Ele era o mais novo e ele era meio que maltratado até pelos seus irmãos. E ele foi crescendo, se desenvolvendo, fazendo esse trabalho para o seu pai. Enquanto seus irmãos eram homens valentes que estavam na guerra, ele era um jovem que guardava os rebanhos do seu pai, que levava as ovelhas para comer, que levava as ovelhas para descansar, que levava as ovelhas para beberem a água. E daí saiu no seu coração o Salmo 23, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nesse trabalho foi que o Senhor o achou. O próprio Deus diz, achei a Davi, homem segundo o meu coração. E escolheu a Davi para que fosse rei em Israel, no lugar de Saul. E Deus enviou Samuel para que ungisse a Davi como rei sobre Israel. E é interessante, irmãos, entender o seguinte, Davi tinha mais ou menos 17 anos, quando ele foi chamado para ser rei, quando foi ungido, chamado e ungido pelo profeta Samuel. Mas ele reinou imediatamente? Não reinou imediatamente. Passaram-se, se eu não me engano, 25 anos até que Davi assumisse o reinado sobre Israel.
Primeiro sobre Judá e Benjamim e depois sobre toda a nação de Israel. Nesse período, ele matou o gigante. Depois que ele matou o gigante, ele foi habitar no palácio do rei. Ele foi ser pajem de armas de Davi. E ele foi progredindo dentro do palácio. Veja como é interessante, é aquilo que falamos no domingo, Deus cuidando da trajetória do crente, escrevendo o seu caminhar. Davi foi levado para o palácio, ele foi saber como era a vida real. Ficou no palácio, foi se desenvolvendo dentro do palácio, tocava para o rei, para que o espírito maligno que vinha sobre o rei se afastasse. E ali ele foi crescendo, foi se desenvolvendo, começou a fazer parte, chegou um momento da sua vida que ele começou a fazer parte do exército. E ele foi crescendo dentro do exército do rei, foi ganhando confiança do povo, dos outros que estavam com ele, os outros soldados, de modo que ele chegou a ser capitão do exército de Saul. Lutou as batalhas do Senhor no exército de Israel. Quando Saul começou a perceber o quanto Davi estava crescendo, teve um momento em que Davi voltou da batalha e as mulheres em Israel saíram na rua adorando a Deus pela vitória de Israel e cantando, dizendo que Saul feriu a milhares, mas Davi a milhares de milhares. E o ciúme tomou conta do coração do rei Saul. E Saul agora passa a perseguir a Davi. A Bíblia nos mostra que Saul a princípio amou a Davi, mas depois ele começou a odiar a Davi, porque ele achava que Davi tinha um plano de ficar com a sua posição. Mas não, Davi não tinha esse plano, mas o plano era do Senhor, o plano era de Deus, o caminhar era do Senhor, o caminhar de Davi, e ele passou a ser perseguido por Saul, de modo que Saul tentou matá-lo e ele teve que fugir do palácio. A palavra de Deus diz que teve um dia que Davi estava no palácio e Saul, cheio de ciúmes, pegou uma lança e tentou cravar Davi na parede com a lança. Mas Deus era com ele, ele deu um pulo, saiu de lado e perna para quem te quer, né? Fugiu do palácio. Tinha uma grande amizade com o filho de Saul, Jonatas. E Jonatas dava cobertura para Davi. Davi foi perseguido. A palavra de Deus diz que ele foi parar numa caverna chamada Caverna de Adulão. E diz que ali, naquele lugar, se escondiam os homens que no meio da nação eram os malpagadores, os ladrões, os malfeitores, e Davi no meio deles virou um líder. Mas daqueles homens diz que alguns depois se tornaram soldados do exército de Davi. A presença de Davi ali trouxe conserto para a vida daqueles homens. E havia outros ali talvez que também eram perseguidos injustamente. Davi se juntou ao exército dos filisteus, lutou contra o exército de Israel, teve oportunidade de matar a Saul mais de uma vez e foi incentivado pelos seus homens a que se vingasse de Saul e matasse a Saul. E ele disse: não, de maneira nenhuma que eu vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor, respeitando a unção de Deus sobre a vida de Saul. E Saul reinou em Israel 40 anos. E Davi, desses 40 anos, ungido rei,
esperou 25 anos para assumir o reinado. E durante todo esse período, Davi foi fiel ao Senhor. Foi também fiel ao rei. E se guardou na presença de Deus. Aqui Davi já é rei. E ele vai falar uma expressão no versículo 6. De toda a experiência que ele teve confiando no Senhor, tendo o Senhor como a sua porção, tendo na lei do Senhor e na pessoa do Senhor o seu maior prazer. Ele diz: o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Aqui ele está refletindo, aqui ele está meditando na sua vida, nos acontecimentos da sua vida. E ele vai dizer assim: as linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Ele vai olhar para todos os acontecimentos da sua vida até esse ponto. O Salmo não diz que idade tinha Davi aqui, mas Davi vai olhar até esse ponto e ele vai ver: Deus conduziu todas as coisas, Deus conduziu o seu caminhar. Com todas as dificuldades que ele teve, ele fala: olha, o Senhor sustenta a minha sorte. E ele vai dizer: Deus faz com que as linhas, o que ele quer dizer aqui, o meu caminhar, que os acontecimentos da minha vida caem em lugares deliciosos. Ele pode esquecer as perseguições, esquecer as aflições e se regozijar no Senhor, porque até aqui o Senhor o trouxe. Irmãos, nós enfrentamos na nossa vida lutas, aflições, dificuldades. Todo mundo enfrenta. Se for crente, se não for crente, se for rico, se for pobre, todo mundo enfrenta dificuldade. Às vezes você pode olhar para um irmão da igreja e achar que ele não tem luta. É porque você não convive com ele. Você pode olhar para alguém que você conhece e achar essa pessoa não tem dificuldade nenhuma, né? Olha, ele é muito rico, né? Ele não tem problema, ele não tem dificuldade, ele está sempre rindo. E não é verdade. Porque todos enfrentam dificuldades. Todos, mas todos temos também momentos mais, e eu digo mais, tempo de prazer, de alegria, do que de angústia, de dor e de sofrimento. Mas lutas teremos sempre, dificuldades vão haver sempre, problemas sempre haverão, até que Jesus venha. Depois que o Senhor nos levar para a sua glória, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, aí sim, nós nunca mais teremos problemas ou dificuldades. Aí Jesus promete que não derramaremos mais lágrimas, que não haverá mais dor, nem pranto, nem choro. Mas enquanto estivermos nessa vida, irmãos, teremos lutas, aflições, dificuldades, mas teremos vitórias, alegrias, motivos para comemorar diante de Deus. E se você refletir na sua vida, você tem mais motivos para louvar a Deus do que para lamentar. E Davi chegou a um ponto aqui em que ele sabe que até as aflições que ele sofreu, ele vai louvar ao Senhor, porque elas fizeram com que ele crescesse, amadurecesse, não somente como homem, mas como servo do Senhor, preparando ele para ser um rei, para ser um homem capaz de conduzir uma nação. E o maior esplendor do reino de Israel veio através de Davi. Nenhum outro rei conquistou como Davi. Salomão teve um reinado também de 40 anos, porque o reinado de Davi também durou 40 anos. E Salomão, seu filho, também. Mas Salomão construiu toda a glória do seu reinado em cima do que Davi já havia feito. Em cima do que Davi já havia feito. Até o templo que Salomão construiu, Davi havia separado todo o material,
já planejado como ele deveria fazer. Salomão só deu continuidade àquilo que Deus já havia começado através de Davi. Foi um tempo de grandes conquistas, grandes vitórias. E por isso ele podia parar e dizer: eu confio no Senhor. Ele pode dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Davi falhou, pecou, mas hoje o assunto não é o pecado de Davi, e por isso pagou caro, mas Deus, embora tenha cobrado a Davi, tenha colocado Davi para sofrer pelo seu pecado, jamais o abandonou, jamais. Deus jamais riscou a Davi da sua presença. Davi aprendeu a ter um coração quebrantado diante do Senhor. Mas que nós possamos saber, irmãos, assim como Davi disse: as linhas caem em lugares deliciosos. Ele quer dizer, o meu caminhar, a minha vida, Deus dirige, e tudo que Deus faz para mim é bom. Resultou em bênção, resultou em vitória. É necessário confiarmos no Senhor, na aflição, na luta e no dia de festa e de alegria. A nossa confiança tem que estar depositada no Deus Altíssimo. Amém. Deus abençoe.